Eu gostaria que você anotasse aí tudo que a gente vai fazer ainda. Veja bem, nosso encontro com Deus, dia 12, 13 e 14 de junho. Amém. Quem aqui está orando pelos seus encontristas, levante a mão esquerda para eu ver. Aleluia. Irmãos, olha só. Esse encontro com Deus, irmãos, você tem que gerar uma expectativa poderosa, grandiosa dentro de você. Amém? O encontro com Deus, dia 12, 13 e 14 de junho. Veja bem, nós queremos levar para a glória de Deus 60 encontristas. Amém? E 60 servos. Então, olha só. Esses dias eu falei assim, gente, quem é que não tem um amigo, um parente? Quem é que não tem o pai, ou a mãe, ou o irmão, né, o tio, a tia, o primo, que ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus? É o seu alvo, é o alvo de oração por eles. Amém? Os 3 nomes que nós colocamos no cartão lá da oração, do jejum, você tem que continuar orando por eles. Amém, irmãos? E vamos, então, nos esforçar ao máximo para levar esse povo para o encontro com Deus. Amém? As fichas já estão ali à disposição, tá? As fichas estão ali na mesa. Então, quando terminar aqui, passa ali, já pega a sua ficha, leva para o seu encontrista, já preenche lá, pede para ele assinar, tá bom? E, olha só, irmão, o investimento é R$100, irmãos. R$100 o investimento. Tá? Eu vou pedir para que o Kaique coloque ali, Kaique, a chave, Kaique, aquela chave lá do PagBank. Tá? Por enquanto, essa chave aqui, tá, irmãos? É a chave que você vai pagar a ficha do encontrista. Ok? Também o bobó, né, de galinha aí que nós estamos promovendo para o dia 7 de junho, no próximo sábado. Porém, o pagamento tem que ser efetuado até o dia 5. Domingo. É verdade, é domingo. É no domingo, tá, irmãos? É que eu estou acelerando aqui, né? Ó, o pagamento até no dia 5, tá? Então, corre aí, você que já pegou, você já vendeu, então, o pagamento também é nessa chave, tá, irmãos? E aí você encaminha aí o comprovante para o seu líder, para o seu discipulador, aquele que entregou a ficha na sua mão, tá bom? Amém, irmãos? A reunião de servos para o encontro com Deus será na outra segunda-feira, dia 8, tá bem? Então, toda a igreja está convocada para a reunião de servos. Ok, irmãos? Você que já orou, já convidou aí o seu encontrista, então venha então, tá? Porque vai ser muito importante, você que vai levar o encontrista, você esteja servindo. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui também agora ministrar uma palavra, irmãos, que eu acho é uma das partes mais importantes também do culto. Por quê? Porque o culto, ele completo é o quê? Oração, adoração, palavra e oferta. Amém? Oferta. E o tema dessa palavra é o seguinte: somos somente peregrinos nessa terra. Repita comigo assim, ó. Somos somente peregrinos na terra. Amém? Irmãos, veja bem, você precisa entender urgentemente, ter a revelação, se ainda não teve, que aqui não é a sua morada. Amém? Aqui na terra não é o seu lugar. Jesus orando pelos discípulos, ele disse o seguinte: Pai, não os tire do mundo, mas livrai-os do maligno. Ele continua falando, eles estão no mundo, mas não são desse mundo. Amém?
Então veja bem, você não é deste mundo. A Bíblia diz que você é espírito. Possui uma alma e habita num corpo. Então você é um espírito, e o seu espírito, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, então você agora é um ser espiritual, amém? Não se assuste não, porque deve assim, mas será que eu estou... Não, você é espiritual. E agora então, olha só, enquanto você está aqui, você tem que viver nesse pensamento e sentimento. Que você não é dessa terra. O seu lugar é o céu. Amém? A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 e 11, fala o seguinte: vós, que em outro tempo não erais povo. Está vendo só? Em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. Está vendo só? Então, você precisa entender isso. Não viva como a maioria das pessoas que tem feito dessa terra o seu lar, a sua morada, porque em seus corações se estabeleceram aqui na terra. Não faça assim. O foco dos seus corações é o quê? Quem coloca o foco aqui na terra, em seus corações se estabelece o quê? A família, né? O trabalho, a casa e todas as outras coisas que são passageiras. Então veja bem, a Bíblia fala assim que para olhar, pensar nas coisas do céu. Amém? Não focar aqui. Por quê? Porque se você focar somente aqui, você vai morrer de trabalhar para conquistar tanta coisa, para ficar tudo aí. Mas a Bíblia diz, ajuntai tesouros no céu. Veja bem, essas pessoas, em seus corações, não estão estabelecidas na peregrinação, mas sim nas coisas terrenas. Seus corações se aquietam e encontram uma casa na terra. A segurança dessas pessoas está em coisas naturais. Mas como eu falei, a sua segurança precisa estar em coisas sobrenaturais, em coisas eternas. Amém? A Bíblia continua falando assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só que poderoso. Aqui nessa terra precisamos permanecer como peregrinos, como se vivêssemos numa passagem rápida aqui. Irmãos, a nossa vida aqui é muito rápida. Não é verdade? Verdade. É muito rápida, é apenas uma introdução. Então, nessa introdução, nós não podemos colocar todo o foco. Colocar tudo que nós vamos fazer aqui. Não. A Bíblia continua falando assim: abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos. Amém? Então veja bem, irmãos, olha, presta atenção. Não coloque a sua visão, o seu foco. Entendeu? Quando você pensar na sua vida aqui, pense que o seu lugar é no céu. Porque se a gente colocar o nosso foco aqui, a gente vai viver, focado nas coisas daqui. E como eu falei, agora você recebeu o Senhor Jesus Cristo, agora você tem um chamado.
Agora você tem um propósito maior. Agora você tem que se encaixar no propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é o quê? É ter uma família com muitos filhos parecidos com o seu filho Jesus Cristo. Agora veja bem, para você cumprir esse propósito, você não pode focar nas coisas apenas da terra, você tem que focar nas coisas do céu. Porque daí, aquilo que vem à sua mão, o dinheiro, os seus bens, você vai fazer o quê? Você vai entregar ao Senhor daquilo que Ele já te deu. Que a Bíblia fala que nada nós damos ao Senhor sem antes Ele nos dar. Nós não avançamos mais na nossa vida espiritual, não avançamos mais na nossa vida ministerial, não avançamos mais em nada nessa vida, por quê? Porque nós colocamos o foco no dinheiro, nos bens. Mas quando você entender que o que você tem na sua mão, foi Ele que te deu, e porque Ele te deu, então você dá também com generosidade. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. Esse dia eu falei, o dízimo e a oferta. O dízimo e a oferta. É como, sabe quando você vem e entrega diante do altar? É como você estivesse diante de uma fonte. E nessa fonte, quando você entrega, é como você estivesse o quê? Tirando a sujeira. Tirando aquilo que impede do fluir, do jorrar da fonte. Você pode perceber, você chega num lugar onde tem uma mina, uma fonte pequenininha, você começa a limpar ela, vai limpando, vai tirando a sujeira, vai tirando a terra. O que vai acontecer? Vai jorrar, vai fluir com mais força ainda. A água, ela vai jorrar, ela vai fluir mais forte ainda. Assim também. Se você ainda, quando fala de dízimo e oferta, você não sabe o que entende, você não entende o que é. Entenda isso. Que o dízimo e a oferta, eles abrem a porta da prosperidade. Irmãos, se a gente der oportunidade para todos os irmãos que têm um coração liberal, um coração generoso para ofertar e dizimar, se você não tomar o microfone da mão dele, ele passa o dia inteiro contando as bênçãos que Deus já fez. Porque Deus honra. Esse dia deu oportunidade para o irmão falar lá, na hora da oferta do dízimo. Fala aí, conta uma experiência aí. Ele começou a falar. Eu tive que falar, irmão, já está bom, senão a gente vai terminar o culto muito tarde. Não falta trabalho, não falta dinheiro, entendeu? Ele oferta, ele dizima. Tudo que vai fazer, pastor está aqui. Esse dia eu estava falando que tinha trabalhado o dia inteiro e para o outro dia ainda não tinha serviço. Mas aí ele foi lá, ofertou, depois, mais tarde falou, pastor, depois que eu saí daí, recebi ligações, tem serviço para amanhã o dia inteiro. E esse dia, amanhã, pastor, eu vou ganhar quase R$2.000. É assim, irmão. Irmão, aí eu fico com gente que fala assim, recebe lá, né? Não dá uma oferta, não entrega o dízimo, aquilo que é do Senhor. Aí fica falando, puxa, estou sem trabalho, estou sem serviço, meu salário não aumenta, pastor. Lá na empresa do trabalho, faz 10 anos que eu estou lá, pastor, não recebo uma promoção. Meu Deus, pastor, o que está acontecendo? A explicação está aqui, irmão. Por quê? Porque coloca o amor no dinheiro. Não coloca o dinheiro, amor ao dinheiro. Coloca amor ao Senhor. Aí o dinheiro vem para o seu bolso. Amém? Vamos orar, coloque de pé. Eu gostaria que você vai ofertar aí. Pega o seu envelope. Pega o seu envelope. Pede o envelope aí, vai receber. Oferta aí ao Senhor. Irmãos, o dinheiro é a área mais difícil da nossa vida.
E é a única coisa que Deus fala assim, ó, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre você uma bênção grandiosa. Faz o teste então, Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Se você entregou o seu dízimo essa semana, vem aqui à frente também. Nós vamos orar por você. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Deus amado, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, é poderosa e não volta vazia. Eu sei, Senhor, que ela vai fazer aquilo que Te apraz, Senhor. Essa palavra, ó Deus amado, com certeza ela veio de encontro a cada coração, Senhor. Ó Deus, e que cada um dos Teus filhos entenda, que tenha revelação, que, ó Deus amado, ter um coração generoso. Um coração generoso é a chave que abre as portas para as finanças, para a prosperidade, para avançar financeiramente, para ter, ó Pai amado, recursos para financiar a obra do Senhor, para avançarmos mais e mais, para que igrejas sejam abertas, para pregar a Tua palavra, pastores, missionários, obreiros, sejam sustentados, ó Pai amado, na pregação da palavra. Deus querido, abençoe ao lar, a casa, a despensa. Encha, ó Pai amado, as despensas. Deus querido, dá aumento de salário, dá promoção para aquele, ó Pai amado, que precisa avançar, que precisa crescer, alargar as tendas das finanças, ó Deus. Pai, abençoe, Senhor. Aqueles, ó Pai amado, que não negociam a entrega do dízimo do Senhor, que são colunas na tua casa, que sustenta a obra. Aqueles que Deus pode contar, que o pastor pode contar, os líderes podem contar e falar, não vai faltar, porque ele vai entregar o dízimo, ele vai entregar a oferta, não vai faltar na casa dele, não vai faltar na igreja. Podemos fazer compromissos, ó Pai, e nós vamos honrar, por causa da fé dos meus irmãos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gilmar. Aleluia. Amém. A graça e a paz de Jesus, amém, irmãos? Nós queremos orar pela saúde dos irmãos. Se você está aqui nessa manhã e está sendo atacado na sua saúde, eu gostaria que você conhecesse o coração de Deus. E o coração de Deus e a vontade de Deus é que você seja curado. Marcos capítulo 1, verso 40 e o 41, nós vemos ali um quadro muito, muito lindo, onde um leproso vai até Jesus e ele pergunta para Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar? E Jesus, cheio de amor, cheio de compaixão, ele responde com muita convicção, eu quero. E é isso que eu quero dizer para você, o Senhor, Ele quer te curar. Você precisa saber disso, crer nisso, porque hoje é o dia do milagre da cura, na sua vida, na sua família, ou alguém que está desejando ou precisando ser curado em nome de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que está passando por esse ataque na saúde? Levanta suas mãos, porque a vontade do Senhor é te curar hoje, amém. Fica com a mão levantada. Alguém que está perto aí, junta com ela para orar. Tem mais alguém, irmãos? Isso aqui é para a gente orar especificamente por você. Amém? Vamos orar então pela vida da irmã. E você vai colocar a vida de alguém que você conhece que está necessitado de cura. Pai, nós cremos no Evangelho, cremos no coração, no amor, na graça do Senhor nosso Deus e Pai. Também sabemos que o coração do Senhor deseja nos curar, Pai.
Por isso, no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, não haverá enfermos no nosso meio. Não haverá enfermidade que vai prevalecer na saúde da nossa irmã. Senhor, nós repreendemos, cancelamos agora, no nome do Senhor Jesus, a enfermidade, sai agora da saúde da nossa irmã. Nós decretamos a falência dessa enfermidade. Nós ordenamos a enfermidade desapareça, morra, sai agora da saúde dela. Porque o Senhor Jesus Cristo levou lá na cruz, no corpo dele, todas as enfermidades. Nós declaramos, ela é curada agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, derrama o poder, a autoridade do Senhor Jesus sobre a vida dessa irmã e declaramos a cura agora na vida dela. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela é curada em nome de Jesus. Assim como Jesus é, ela também é. Por isso nós declaramos, não haverá enfermidade que vai permanecer aonde a vida, a luz e o poder de Cristo chega. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Diga, eu sou curado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Dilson. Pode se assentar, por favor, queridos irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém? Você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Amém? Fala para a pessoa do seu lado aí, você é a pessoa certa hoje para a minha vida. Fala aí. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, queridos irmãos, eu gostaria de te falar aqui ainda duas coisas rápidas. Essa semana, nós finalizamos o nosso curso de consolidação. Tá bom? Nós finalizamos o curso de consolidação. Você sabe, nós temos o Caminho do Vencedor, é composto de 3 cursos aqui na nossa igreja. Consolidação, maturidade e o CTL, o curso de treinamento de líderes, ok? Então, nós finalizamos na semana passada o curso de consolidação. Essa semana não vai ter o curso de maturidade. Nós estamos na última aula do curso de maturidade, que vai ser na próxima semana. Também vai finalizar, tá? E nós vamos reiniciar na terceira semana de junho, o curso de consolidação e maturidade novamente. Então, você que não fez ainda, não iniciou o Caminho do Vencedor, você precisa começar. As aulas são na quinta-feira. As aulas são na quinta-feira aqui no nosso prédio. Você precisa fazer sua inscrição. A inscrição é o pagamento da apostila. Então, somente você vai vir participar de 10 aulas do consolidação, 12 aulas do maturidade e depois 12 aulas do CTL, tá bom? Então, líderes, por gentileza, olhe, pessoal da sua célula, quem ainda não participou, quem ainda não fez, quem ainda não terminou, quem parou no meio do caminho, você que parou no meio do caminho do consolidação, volta na terceira semana de junho. Você que parou no maturidade, volta na terceira semana de junho. Você que terminou, vá para o próximo nível. Porque vencedor, ele começa e termina as coisas. Amém, irmãos? Fala para o irmão aí do lado, fala, você começa e termina as coisas. Fala para ele. Você não só começa, não. Nós não somos igual cavalo. Não vou falar. Tem gente que se ofende quando a gente fala. Cavalo brasileiro, né? Cavalo brasileiro, cavalo brasileiro. Então, veja bem, você começa e termina as coisas. Outra coisa que eu preciso lembrar você. Nós já vamos começar o encontro com Deus amanhã, tá? Por que começa amanhã? Quero te chamar para um jejum, quero te chamar para reuniões de 10 dias. Você vai fazer reunião comigo 10 dias. Como? Nós vamos nos reunir, você precisa entrar no grupo do encontro com Deus, servo, tá? Você que vai servir no encontro, não você que vai passar no encontro. Você que vai servir no encontro, nós vamos nos reunir 10 dias, às 22 horas, pelo Google Meet, ok? Nós vamos nos reunir pelo Google Meet para orar, para interceder pelos encontristas e preparar o nosso coração com uma palavra. De segunda a sexta-feira, do dia 1º ao dia 10, tá? Segunda a sexta-feira, do 1º ao 10, 22 horas, o link vai no grupo do encontro. Tá aí o grupo do encontro, mandei o link na liderança. Os irmãos que são líderes, mande o link do grupo do encontro na sua célula, no grupo da célula do WhatsApp. E eles vão entrar lá. E nós vamos, a partir de amanhã,
22 horas, eu vou sair daqui amanhã cedo, vou para Goiânia. Eu vou chegar em Goiânia, preparar para ministrar nessa reunião, tá? Segunda até sexta-feira, reunião, 22 horas. Jejum, como é que vai ser? Você vai tirar uma refeição. Eu vou te dar uma colher de chá. Você pode tirar uma refeição, café, almoço ou janta, qual você quiser, tá? Não se engane, de Deus não se zomba. Quem faz jejum, faz jejum. Tá entendendo? Não se engane. Para de ser menino. Para de ser menino. Jejum é coisa séria, quebra cadeias, quebranta corações e move o mundo espiritual. Não seja menino na hora de fazer jejum. Quem faz jejum, faz jejum. É assim que funciona. Tá bom? Jesus, ele jejuou para deixar para nós um baita de um exemplo. E ele jejuava e orava. Nós faremos isso também. 10 dias. Você vai comigo? Amém ou não? Você vai comigo? Amém ou não? Vou perguntar a terceira vez, então. Igual Jesus perguntou para Pedro, né? 3 vezes. Pedro ficou triste na terceira. Mas no fim das contas, ele fez o que tinha que ser feito, né? Você vai comigo? Aleluia. Então, vamos orar agora e entregar ao Senhor esse período de preparação para o encontro com Deus. Feche seus olhos onde você está. Senhor, nós estamos nos comprometendo com o Senhor agora, com esse encontro com Deus que já começou no nosso projeto, Minha Célula Multiplica. Começou quando nós estamos orando pelas 3 pessoas, todas as semanas, durante esses dias todos. Começou quando nós estamos, ó Deus, indo às casas, falando da sua palavra, fazendo com que as portas se abram, fazendo, ó Deus, que a palavra ela se manifeste para as pessoas saírem de cima do muro e também para elas decidirem a salvação delas e das suas famílias. Mas nós temos agora, Deus, uma batalha mais ferrenha nos próximos dias, onde o inimigo, Deus, vai tentar de todas as formas impedir que esse encontro tenha o sucesso que o Senhor planejou para ele ter. Nós declaramos 60 encontristas e 60 servos ali trabalhando, servindo. E eu peço, Deus, que o Senhor cumpra na nossa vida a sua vontade. Nós declaramos desde já a vitória do céu, a vitória da luz, a vitória do Senhor dos exércitos contra o império das trevas, famílias sendo salvas, vidas sendo transformadas, assim como nós já fomos um dia, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, grava tudo isso, se você não gravou no seu coração, se não anotou, assista depois o YouTube, a nossa transmissão aqui, que você vai poder relembrar todas as coisas, amém? Ficha de encontrista de servo já está lá no fundo, você já faça a sua inscrição também com o discipulador Kleber, ok? Inscrições com o discipulador Kleber, ok? Nosso tesoureiro aí da igreja. Ajeita para mim esse microfone, coloca aqui para mim, como é que vocês cantaram aqui, ô Jéssica, Maria e Gessé? Tá sem retorno, põe retorno aqui para nós. Joga aqui um retorninho para a gente poder ouvir a voz, senão acaba no meio do caminho aqui. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos falando das igrejas do Apocalipse. Vamos lembrar, a primeira igreja foi qual mesmo, irmãos? Éfeso, a segunda igreja? Esmirna, isso mesmo, mas vocês são demais. Eu louvo a Deus, porque eles são os melhores de todos. O terceiro é? Pérgamo. A quarta? Tiatira, muito bem, fala muito bem para o irmão do lado, Tiatira, muito bem, glória a Deus. A quinta igreja é a de Sardes, muito bem, é de Sardes. A que nós vimos semana passada, aquela que a gente tem que ser, qual que é? Filadélfia. E hoje nós vamos falar da igreja de, coloca aqui para nós o slide, Kaique, Laodiceia, tá? A igreja de Laodiceia. Então, abra sua Bíblia aí. A igreja de Laodiceia, nós vamos ler aqui o texto bíblico de Apocalipse 3, verso 14 até o 22. Acompanhe comigo. E o texto diz o seguinte. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente.
Assim, porque és morno, nem és frio e nem é quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungir os olhos, a fim de que vejas. 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém. Feche seus olhos onde você está. Senhor, nós temos aqui, não um texto bíblico, não é só um escrito histórico. Nós estamos aqui diante da voz do Senhor Jesus Cristo para uma igreja amada. Nós somos a igreja amada hoje que tem que ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir o que o Espírito está dizendo. Por isso abrimos o nosso coração e declaramos, Senhor, sairemos daqui transformados pela sua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Bom, eu tenho que confessar a você que eu estou muito edificado com essas 6 palavras que eu já ouvi sobre as igrejas do Apocalipse. Elas têm me feito entender cada dia mais para o que eu nasci, para que eu fui chamado, qual que é o padrão de Deus para a minha vida. Essas palavras não me deixam navegar sem rumo. Eu não sou um barco sem leme, eu não sou um barco sem direção. Eu sou alguém, através dessas palavras, que tem um alvo. Por essas palavras eu tenho recebido de Deus muito, e eu creio que você também. E você tem ficado com mais vontade de fazer o que o Senhor deseja para a sua vida. Amém ou não? Quem concorda comigo que essas palavras têm sido assim para você? Aleluia. Eu louvo a Deus, porque ao ministrar a gente percebe que muita gente tem subido o nível de espiritualidade, subido o nível com relação à oração, com relação ao serviço cristão. Isso é muito bom. Agora você imagina comigo, para essa igreja, o Senhor escreve algumas coisas que chamam muito a nossa atenção. Você já pensou que alguém pode estar perto da igreja, mas mesmo assim, longe de Deus? Você já imaginou um negócio desse? Essa era a igreja de Laodiceia. Ela estava dentro de um ambiente espiritual, mas não era espiritual. Você já pensou que alguém pode admirar Jesus, frequentar os cultos e ainda assim nunca ter entregado a sua vida para o Senhor? Essa é a igreja de Laodiceia. Essa é uma das cenas mais tristes da Bíblia, porque existe um grupo de pessoas religiosas ainda que se reúnem, mas Jesus está do lado de fora, batendo a porta e dizendo, se alguém abrir, eu vou entrar. É uma situação delicada, porque a igreja de Laodiceia é um povo que não era totalmente quente, nem totalmente frio, mas era morno. E o morno é pior de todos. Porque o morno, ele não se percebe. O morno, ele não vê o perigo. Porque ele parece que é quente, mas ele não parece que é frio. Está ali no meio. Sabe, é uma tragédia que acomete muitas pessoas nos nossos dias. A mornidão. A mornidão. Pessoas que não estão longe de Jesus, que não são ateus, não. Que, sabe, não estão aí batendo tambor em lugar nenhum. Pessoas que estão até perto. Até perto. Mas nunca se renderam de verdade.
Nunca se rendeu de verdade. Não romperam com tudo, sabe? Mas não entregaram tudo. Não mergulharam com tudo. Não negam Jesus, não negam. Com a boca, mas o coração ainda não foi contagiado. Sabe, tem religião, mas não tem transformação. Tem informação, mas não tem conversão. Tem convivência com os crentes, tem convivência com a igreja, mas não tem convivência com Cristo. Isso é um problema sério. Jesus está falando com essa igreja, através dessa carta, e essa carta ela é comovente porque mostra uma porta fechada para Jesus. Mostra que Jesus está do lado de fora, e o que eu louvo é que ele está pedindo para entrar. Glória a Deus por isso, amém ou não, irmãos? Ele está pedindo para entrar, deixa eu entrar, eu quero entrar. Mas você precisa abrir a porta. Então a pergunta não é apenas como que era a igreja de Laodiceia, a pergunta mais séria é: será que Jesus está do lado de fora ou de dentro da minha vida? Essa é a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é: será que eu estou na igreja, mas eu ainda não me rendi do jeito que tem que ser? A pergunta hoje é: será que tem alguma área da minha vida que Jesus está batendo para entrar? Porque às vezes você já abriu a porta de um lugar, de outro. Mas será que tem alguma área da minha vida que Jesus está batendo a porta, precisando entrar? Quem que é o vencedor da carta de Laodiceia? Eu quero aprender com você hoje. E através de 3 coisas rápidas aqui. Quantas coisas, irmãos? 3 coisas rápidas. E a primeira que eu quero falar com você é que o vencedor da igreja de Laodiceia é aquele que recusa a mornidão e se posiciona por Cristo. Diga assim comigo: esse daí sou eu. Fala aí. Que recusa a mornidão. Amém ou não, irmãos? E se posiciona por Cristo. Esse é você. Amém ou não? Fala assim para o que está do seu lado: esse é você. Você não aceita a mornidão. Fala aí para ele. Amém? Veja, irmãos, eu não sei você, mas a única coisa que é boa morno é mingau de angu. Não é verdade? É mingau de aveia. O resto não dá, irmãos. Né? Não dá. Você sabe que quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, ele usa essa linguagem aqui forte, porque ele sabia que ela ia entender. Quando ele fala: você é morno, porque não é quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Isso aqui não é uma figura de linguagem tão somente. Ele está aqui falando da realidade da cidade. Sabia que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade importante, era uma cidade influente, mas ela tinha uma água que não era boa. Você vai puxar o histórico da cidade, os registros dessa cidade de Laodiceia, diferente das outras cidades vizinhas, que tinha rios que corriam até no meio dela, passavam pela cidade, né? Grutas ou mesmo um aquífero de águas cristalinas, sadias, refrescantes, com córregos que jorravam. Essa cidade não tinha um córrego que passava, um rio que passava, um riacho que passava. Para essa cidade aqui, só chegava a água através dos aquíferos construídos pela mão humana. Eram desvios de recursos de rio, que iam e passavam por pedras, por rochas, e andavam de acordo com a gravidade, e pela gravidade passavam na cidade. Só que enquanto a água ia passando em cima das rochas, porque era por gravidade, então vinha das alturas, o sol ia esquentando aquela água. E ela chegava na cidade morna. Morna. Então era uma água diferente. Era uma água que não tinha aquela refrescância. Era uma água que a pessoa não chegava e falava: nossa, vou matar minha sede com essa água fresca. Não, não era assim, porque a água já passava morna. Então, quando Jesus chama aquela igreja de morna, eles entenderam imediatamente o que Jesus estava falando. Automaticamente.
Era como se o Senhor dissesse para eles: vocês se tornaram espiritualmente como a água da cidade de vocês, que não refresca, que não cura, que não tem fervor, que não tem utilidade. Vocês são como essa água que causa repulsa. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério porque um dos maiores perigos da alma não está em ficar longe de Jesus. Não está em você, não conhecer tão somente Jesus. Está em você achar que conhece. Achar que está perto. Pensar que está vivendo já o suficiente. É até bom a gente lembrar isso aqui, porque Jesus ele fala assim, você não é nem quente nem frio. E ele dá até um peso e um valor para o frio. Porque o crente frio, entre aspas, eu não sei se existe, tá? Porque se é frio é porque nunca se aqueceu no fogo de Deus. Mas o frio, em certo sentido, é mais fácil de perceber, porque quando o Senhor toca ele, ele fala, opa, o que é isso? É isso que eu preciso. Foi quando eu fui a primeira vez no culto. Primeira vez que eu fui numa igreja, o pastor pregou uma mensagem muito simples, só que eu era dos frios. Quando o pastor veio com aquela mensagem, João 3,16, Nicodemos, que precisava encontrar Jesus e perguntou o que eu faço, eu falei, gente, é isso aí que eu preciso. Eu era frio. Quando eu encontrei a palavra, eu falei, pronto, o que tem que fazer? Ele falou, você que quer receber Jesus, levante sua mão. Eu levantei na hora. Eu falei, eu aqui, você está falando de mim. Porque era frio. O frio, é mais fácil dele perceber. O frio, ele sabe que está longe. Ele vê uma palavra de evangelismo, ele fala, está falando de mim, eu quero isso aí. O frio, ele não finge. O frio, ele admite a distância. Mas o morno não é assim. E o morno é perigoso porque ele se acostuma com a aparência da fé. O morno, ele não rompeu totalmente com Deus, mas ele não vive para Deus. Entende? Ele não abandonou o ambiente religioso, mas ele já perdeu o temor. Ele já perdeu a fome. Ele já perdeu a paixão. Ele já perdeu o quebrantamento. Então, para o morno, vir ao culto tem que vir. Domingo tem que vir. Só isso. O louvor não é mais nada para ele. O importante é o que está lá fora. A palavra é algo que demora. Demora muito. O pastor fala tanto. O servir é algo para alguém que foi chamado para isso. Não é ele. O encontro, o curso, a leitura bíblica, o jejum, então. Morno não jejua. Morno não serve. Mas ele está aí, entende? Ele está aí, ele não vai embora, ele não some, ele, não desaparece, ele não fala, agora eu sou do mundo, vou andar de braço dado com Satanás. Não, o morno não faz isso. Mas ele também não se entrega. Jesus está batendo hoje. E está falando, deixa eu entrar. O vencedor, ele não aceita ser morno, irmãos. O vencedor, ele não aceita, fazer as coisas só por fazer. O vencedor, ele não consegue ser crente de meia tigela. Ele não consegue. Essa característica da igreja de Laodiceia é a característica da igreja dos últimos tempos. E vou te falar mais, a igreja de Laodiceia é que vai recepcionar Jesus. A igreja distraída com tudo, menos com Cristo. Distraída com filme, distraída com celular, distraída com trabalho, distraída com busca ao dinheiro, distraída com a própria vida. A igreja morna. Isso aqui pode aplicar a pelo menos 3 tipos de pessoas. Esse que eu estou falando para você. Tem aqueles que nunca entregaram a vida de fato para Jesus. Eles gostam do ambiente, vêm, respeitam a mensagem, talvez até se emociona, chora na hora da música. Entende o senhorio de Jesus, mas nunca entregou o coração a ele. Tem um segundo tipo de pessoas que são os que já tiveram acesos um dia.
E esse aqui é o que eu mais tenho medo de ser. Como pastor, eu vou te falar. Esse aqui é o que eu mais tenho medo de ser. Aquele que um dia já esteve aceso, mas está apagado. Quem são esses? São aqueles que não desviaram. Não saíram fisicamente da igreja, mas a igreja, o reino, Cristo, já saiu do coração. Isso aqui é o maior perigo nosso, irmãos. Eles estão presentes de corpo, mas ausente de alma. Estão fisicamente participando, mas emocionalmente e espiritualmente em outro lugar. Eu tenho medo disso aqui, sabia? Porque desde quando eu entendi que quer ser um vencedor, eu gosto todo dia de lembrar do apóstolo Paulo falando. Depois de ter ensinado a muitos, minha preocupação é de eu mesmo não ser reprovado. Essa era a preocupação de Paulo. Ele fala, eu ensinei, eu vi, eu fiz, mas tem uma coisa que eu peço a Deus, que no final das contas eu mesmo não seja reprovado. Eu não quero, sabe, irmão, chegar no fim da vida e falar, eu já fiz, eu já fui, na minha época. Não. Eu não quero ser Laodiceia, eu quero ser Filadélfia. Quem mais quer ser Filadélfia aqui? Então, Laodiceia é assim, irmãos. O problema é que nós estamos no final dos dias. E por estar no final dos dias, a igreja dos últimos dias é uma igreja que infelizmente vai se esfriar. São tantas coisas, né? Poxa vida, a minha série da Netflix, ela tem 549 capítulos, não é verdade? Eu tenho que assistir. Como é que eu vou perder? É só 1 hora cada episódio. Vezes 579. Não vou perder tempo tanto assim da minha vida. Né? Eu estou com um grande problema. O encontro com Deus vai ser no dia do futebol. Eita. Que o arrebatamento seja dia 13 de junho. Tomara que seja dia 13 de junho. Na hora que os irmãos gritar, gol do Brasil! Pá! Explode. Aí eles vão procurar. Pastor Mídia, ele sumiu. Pastor Adilson, sumiu. Já pensou? Aí fica o pessoal que estava ocupado, porque tinha que assistir o jogo. Né? Afinal, o Neymar vai jogar. Meu Deus, né? Então, como que eu vou perder o Neymar de jogar? Afinal, 22 horas é hora de dormir, não é de fazer reunião. Né? Online ainda. É melhor online do que nada, irmãos. Viu? Se eu falar para você vir aqui 22 horas, eu tenho certeza que vai até menos pessoas participar. Mas ser morno é o maior perigo dos nossos dias, irmãos. Eu estou muito compungido com essa palavra, sabe? Porque eu fiquei imaginando como que estava o coração de Cristo falando com essa igreja. Do lado de fora, pedindo, por favor, para entrar. Do lado de fora, batendo, olha, se alguém abrir, eu vou entrar. Era a igreja. É a igreja. Nós não estamos falando de outro tipo de pessoa. É a igreja. Mas Jesus não está dentro. Eu fico pensando nisso aqui, eu já chorei estudando isso aqui essa semana, porque muitos cristãos, irmãos, estão assim, perderam o fervor. Porque acham que está tudo bem, sabe? Tem dinheiro, eu sou rico, eu sou abastado, mas é morno. A mornidão é isso, um coração dividido, uma fé sem fogo, uma religião sem entrega, uma vida sem redição real. Isso é a mornidão. Perceba, Jesus, ele não fala para Laodiceia, vocês têm defeitos. Ele fala assim, vocês não têm nada. Vocês não têm nada, na verdade. Eu conheço vocês.
ele não confronta, sabe, de um jeito delicado. Ele fala, olha, é gravíssimo isso aí que vocês estão fazendo, porque eu estou de fora. É grave, porque sem mim vocês não podem fazer nada, e eu estou fora. Me deixe entrar enquanto é tempo. Então é muito grave essa situação, irmãos. Esse é o problema da mornidão, a gravidade. Só que o morno quase nunca percebe essa condição, porque ele se compara com gente pior e fala, pelo menos eu não bato tambor. Entendeu? Pelo menos eu nunca destronquei o pescoço de uma galinha preta e joguei na encruzilhada, pelo menos. Pelo menos eu vou no culto. Pelo menos, mas é morno. Né? Então a situação dele, como ela não é de frio, ele acha que está bom. Mas é aparência. É aparência. E Jesus não olha a aparência. Ele falou para essa igreja, eu conheço suas obras. Conheço tudo. Talvez hoje aqui haja alguém assim, e o que eu amo dessa palavra, mais do que qualquer coisa, é que Jesus, ele bate a porta. Ele está batendo, está falando, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, não é uma informação de derrota, é um chamado à mudança. É um chamado à mudança. Não é um martelo que bate e fala, não tem mais jeito para você. É um chamado, sabe, um puxão de orelha para falar, olha, dá tempo. Quem tem ouvidos, ouça. Talvez você não tenha virado as costas para a fé de uma forma pública, mas e aí dentro? Como é que está? Talvez você não é igual a Priscila Alcântara, né? Priscila Alcântara foi lá e tal, e cantou, e bonito, e girassol para cá, girassol para lá. E agora ela virou as costas. Tá, aí você olha e fala, pelo menos eu não sou. Mas como é que está o coração? Porque o coração dela, ninguém conhece. Só Deus. Mas ela está fora, está longe. Jesus, ele está dizendo que não basta estar perto, irmãos. Não basta admirar o evangelho, não basta simpatizar com Cristo, não basta chamar Jesus de o cara lá de cima, sabe? Não basta você ter boas lembranças do tempo que você queimava. Nossa, quando começamos, nossa, o pastor continuou. Sabe, eu estava lembrando ontem, faz 16 anos que eu estou aqui, vou fazer 19 anos de ordenado. Muitos sonhos já aconteceram, mas eu estava falando para o discipulador Sebastião, nós só começamos ainda. Nós só começamos. Para mim, eu estou no início da jornada. Eu estou assim com o pé pegando fogo, porque eu quero ir às nações agora. Quero ir às nações. Nós vamos através dos pés de outros, mas nós vamos através dos meus pés também. E eu vou falar, onde eu pisar numa nação fora desse país, que é o Brasil, nós vamos levar o evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos abrir uma nova vida também. Sabe, irmãos, o vencedor é aquele que entende que não pode continuar no meio do caminho. Não pode continuar morto, não pode continuar vivendo em dois mundos. Não pode continuar com o coração repartido. Por Jesus e o pecado, Jesus e o orgulho, Jesus e a autossuficiência, Jesus e a velha vida. Essa semana passada eu mandei para vocês, nosso maior inimigo, mandei uma imagenzinha. Encontrei um pastor Flávio Vassoura, cara bom de fazer imagem. Eu pego dele, eu não faço não. Pego dele. Porque se a bala do revólver de outro serve no meu, eu coloco no meu e dou o tiro. É assim que funciona. E estava lá, o meu maior inimigo, não é o diabo, é o meu velho homem. Esse é o meu maior inimigo. O velho homem que quer voltar, que quer comandar. E a beleza do evangelho está aqui. Jesus confrontando. Jesus mostrando a doença, mas falando, eu tenho a cura. Jesus mostrando o problema, mas falando, eu vim para te salvar desse problema. Jesus mostrando, ó, eu estou fora, mas abre a porta para você ver o que vai acontecer. Aqui que está a beleza do evangelho, Kleber, que eu estava te falando ontem.
Tá falando para o Kleber ontem. Não adianta eu vir mostrar o problema, tal, e deixar a situação e não dar o resultado. Porque Jesus aqui, o que ele está falando? O texto ele fala que o Senhor está chamando o não crente, chamando o crente desviado para sair da simpatia, da religiosidade e entrar numa vida verdadeira. Ele está chamando aquele que convive com a igreja para ser a igreja. Parar de conviver com a igreja. Ele está chamando aquele que aplaude e fala, vai pastor, você consegue. Para ser aquele que está do lado. Fazendo, financiando, se envolvendo. Porque no fim a pergunta não é se você conhece o ambiente da fé. No fim você pertence a Jesus. Jesus está aí dentro. A pergunta não é se você já teve uma fase boa com Deus. Porque se eu perguntar aqui, você já teve uma fase boa com Deus, você sente saudade? Todo mundo vai falar, tem. Tem. Quando eu converti, quando eu fiz isso, quando eu comecei a liderar, quando eu não sei o quê, quando eu orava, quando eu fiz um jejum. Todo mundo tem um momento muito bom com Cristo. Mas por que tem que acabar? Não tem que acabar. Você tem que ter outro. E outro, e outro, e outro, e outro, de glória em glória, de graça em graça, você vai ter várias experiências e momentos bons com o Senhor. Porque o vencedor recusa a mornidão. Eu queria que você declarasse com a sua boca, diga assim, eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Agora levante sua mão direita e fala, eu recuso a mornidão na minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a primeira característica do vencedor. Ele recusa a mornidão. Ele quer Jesus. Em segundo lugar, o vencedor, ele abandona a ilusão da autossuficiência. E ele recebe Cristo, que é a verdadeira riqueza dele. Veja bem, irmãos, um dos perigos, né? Um dos aspectos mais perigosos aqui da igreja de Laodiceia é que ela não estava numa situação que parecia ruim. No mundo espiritual era assim, terrível. No mundo espiritual era ruim. Mas para ela dizia assim, ó. Põe o texto para mim, por favor. Pois dizes. Tem um versículo aí, Kaique? Olha lá. Olha lá. Olha o que a igreja dizia. Estou rico, abastado. Não preciso de coisa alguma. Essa era a característica como a igreja se via. Jesus ele fala, você está dizendo aí que é rico, que é abastado, que não precisa de nada e nem de ninguém, mas eu quero que você saiba uma coisa. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Veja bem, isso aqui é o verdadeiro caiu do cavalo com Jesus. Esse aqui é o verdadeiro, se enxergou. Porque Laodiceia era sim uma cidade rica. Tinha muito ouro, minas de ouro, irmãos, lá na cidade de Laodiceia. Tinha uma grande produção de roupas de lã, de casaco de pele e outras coisas mais. Essa cidade, historicamente falando. Essa cidade, historicamente falando, era o centro da medicina avançada. Sabia que nessa cidade, naquela época, foi descoberto ali um composto químico, um pó, que se colocava no olho e era remédio, que resolvia o problema dos olhos e dos ouvidos de muita gente? Essa cidade. Mas Jesus fala para ela, na verdade vocês são pobre, cego e nus. Vocês têm dinheiro, mas são pobres. Nós não precisamos, irmãos, ir muito longe com essa igreja. Sabe por quê? Porque a autossuficiência sempre vai ser contra a dependência de Cristo. Toda vez que você falar Jesus, fica só olhando aqui, ó, o Pai. Deixa com o Pai. O Pai resolve. Senta aí, Jesus. Só olha o seu filho amado, o que ele vai fazer. Toda vez que você fala isso, irmão, é um perigo gigantesco. Porque é só a minha cabeça. Porque se eu fosse Jesus, eu ia falar, vai lá então, tonto. Se for Jesus, eu não sou Jesus, né? Mas se eu fosse, eu ia falar, então tenta lá, uma vez, para você ver como é. Se eu já deixei escrito, sem mim nada podeis fazer,
Para que será que eu deixei escrito um negócio desse? Para nada. Se eu já deixei registrado, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Foi à toa? Foi para você falar, eu não preciso? Foi para você falar, eu dou conta? Foi para você cair no conto do vigário, Adilson, que o pessoal fala, que está na Bíblia, faz tua parte, que eu te ajudarei. Não, não é assim, irmãos. Biblicamente falando eu já fiz tudo por você. Eu já fiz tudo por você. Entra no descanso, entra no gozo. É assim. Só que a igreja de Laodiceia mentia para ela mesma. Mentia para ela mesma, porque ela não discernia o verdadeiro sentido das coisas, porque ela achava que dinheiro era riqueza. Se nós aqui da Nova Vida fosse achar que dinheiro era riqueza, o negócio ia ficar estranho para nós, né? Porque, inclusive, por exemplo, eu peguei a Kombi essa semana, que está até andando a Kombi, viu, irmãos? Mas o seu Otávio está esperando 2.000 lá, viu? Então não deu ainda. Mas está andando, levei a gurizada. Quem que foi de Kombi comigo ontem? Levanta a mão, olha lá, os irmãos foram tudo de Kombi comigo ontem, glória a Deus. 10 pessoas, enchemos a Kombi. Ela até andou, olha só. Porque motor novo e câmbio novo, né? Está ali, aleluia, está andando, glória a Deus. Mas veja bem, essa igreja tinha dinheiro, mas era pobre. O Senhor chama ela de miserável, né? Laodiceia, os moradores, chegaram nesse ponto de ter, mas não ser. Ter e não ser. Ter e não ser. Essa pobreza, essa miserabilidade, ela era cega, porque é uma cidade conhecida com o tratamento de olhos mais eficaz da época, o Senhor fala, só que vocês são cegos. E ainda, uma cidade que era a maior produtora de roupas de lã e de couro da época, o Senhor fala, só que vocês estão nus. Vocês estão nus. Então, tudo que Jesus falava, eles entendiam, irmãos. Porque o perigo não estava no exterior, o perigo estava no interior. Por fora era bonito. A foto do Instagram deles era maravilhosa. Só que por dentro, era nudez, era estupidez, era miserabilidade. Só Cristo pode dar o ouro verdadeiro. Você pode dizer amém? Só Cristo pode dar as vestes brancas. Você pode dizer amém? Só Cristo pode dar o colírio para os nossos olhos espirituais. Pode dizer amém? Sem Jesus, o homem pode ter sucesso, mas continuar perdido. Sem Jesus, o homem pode ter religião, mas continuar sendo culpado. Sem Jesus, o homem pode ter status, mas continuar nu. Sem Jesus, o homem pode ter confiança em si mesmo, mas continuar debaixo de condenação. Mas Jesus, ele não está aqui para revelar a nossa miséria. Ele está aqui para revelar o remédio. É o remédio que ele quer mostrar para mim e para você. O remédio não é apenas denunciar a nossa nudez. É falar, eu tenho roupa para a sua nudez. Eu tenho roupa para vocês. O remédio não é falar, você é cego. O remédio é falar, tem um colírio que você comprar de mim, você vai ver tudo que você precisa. O remédio não é falar, você é pobre. É falar, eu tenho um ouro refinado. Compra de mim esse ouro refinado. Eu tenho. Jesus, ele está chamando aqueles que estão presos, sabe, no orgulho. Jesus, ele está chamando aquele que já tentou viver com as próprias decisões, a própria vida e secou por dentro. Não deu certo. Jesus está chamando, sabe, aquele que construiu a sua vida sem Deus, mas percebeu que dentro dele tem uma necessidade do tamanho de Cristo. Então hoje é o dia de você dizer, Senhor, eu preciso de tudo que o Senhor tem para mim. Eu preciso do seu ouro, eu preciso das suas vestes, eu preciso do seu colírio, eu preciso abrir a porta para o Senhor entrar, porque eu quero cear com o Senhor. Eu quero que o Senhor ceie comigo. Bate mais uma vez que eu vou abrir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque religião, irmãos, não vai te levar em lugar nenhum. Enquanto você não precisar verdadeiramente do Senhor e dizer isso para Ele, eu preciso de Ti, você vai continuar lutando sozinho, você vai continuar longe. Mas quando você reconhecer,
Sem Cristo eu sou pobre, miserável, cego e nu. Mas eu quero o que Ele tem. Vai fazer toda a diferença. Já viu aquela música? Tocou-me Jesus? Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. É uma música maravilhosa. Coloca para você escutar depois. Quem sabe Ele toca você sozinho lá na sua casa. Quem sabe faz diferença. Essa palavra para você. E por último, agora eu estou quase acabando. As irmãs dos kids vai bater em mim, né? Vai bater em mim, porque se eu terminar antes, você sabe o que rola, né? Dá problema. Mas veja bem, a mensagem é muito simples hoje. Terceira coisa, o vencedor, ele abre a porta e volta à comunhão com Deus. Irmão, às vezes você está aqui, eu estou pregando isso e você está falando assim, nossa, se o meu primo ouvisse essa palavra. Eu tenho uma tia no Piauí, meu Deus do céu. Gente do céu, ela precisa ouvir essa palavra. Olha, o meu filho, se ele tivesse aqui, era hoje, né? Ou tem esses que estão torcendo igual o Robson, fala com ela, Senhor, fala com ela. Fala com a Josi hoje, né? Essa palavra é para ela hoje. Irmão, a palavra é muito centralizada. Escute, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero só te fazer participar de algo que eu recebi aqui. Tudo aqui está no singular. Tem nada no plural. Tem nada no plural. Se ele abrir, eu entrarei, estarei com ele, ele comigo. Individual. Isso aqui não tem como fazer no coletivo. Isso aqui só dá para fazer individualmente. Abrir a porta do coração é com você. Não é com fulano. Não tem como o Kleberson abrir para mim a minha porta do meu coração. Então, depois de confrontar a mornidão, depois de denunciar a falsa autossuficiência de Laodiceia, Jesus faz essa declaração. Você está me ouvindo? É Jesus falando isso. Escuta, entendeu a mensagem? Ou é só mais uma pregação? É Jesus falando, olha, eu estou aqui ainda. Quem tem ouvidos, ouça. Eu estou batendo. Você está percebendo que eu estou batendo? Eu quero entrar. Você deixa. Que cena impressionante, irmãos. Que cena impressionante. Nós estamos aqui falando de Cristo insistindo com alguém que despreza. Insistindo com alguém que ele está vendo que vai sucumbir. Só isso aqui já devia tocar o nosso coração. Porque o grande escândalo desse texto não está em a igreja ser morna, pobre, cega, nua. O grande escândalo desse texto é Jesus estar fora. Só é igreja se Jesus está dentro. Como que tem uma igreja que Jesus está fora? Mas é possível. É possível, irmãos, manter a estrutura. É possível manter o culto. É possível manter as células. É possível manter os encontros. É possível cantar. É possível entregar dinheiro. Mas Jesus está fora. É possível. Fazer tudo sem presença. É possível manter a aparência. É possível. Viver a religiosidade, mas perder a comunhão. É possível ter reunião e deixar Cristo de fora. É possível ter célula e deixar Cristo de fora. É possível ter culto e deixar Cristo de fora. É possível, mas a gente não quer. Eu não quero. Você também não quer. Então ele está batendo. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir. A gente quer o melhor lugar para ele. Antigamente a gente tinha uma prática nas células e eu quero te sugerir a continuar fazendo.
Coloque uma cadeira para Jesus na sua célula. Fala, essa é a cadeira de Jesus. Sente-se aqui, Senhor. Deixa lá. É uma prática que para alguns vai parecer uma loucura. Mas o mundo espiritual se abala com essas loucuras. Coloca uma cadeira lá na sua célula e fala, Jesus está sentado nessa cadeira. Parece que não tem ninguém, mas ele está aqui. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aí ele está. Laodiceia, irmãos, não era perseguida, sabe? Igual a Esmirna, que era perseguida, assassinada, morta, castigada. Laodiceia não era perseguida. Não era uma igreja destruída. Não era uma igreja pobre, sem recursos. Aparentemente era uma igreja, inclusive, organizada, mas vivia sem Jesus. Talvez esse seja o retrato de muita gente hoje. Pessoas que não rejeitam Jesus, que de forma alguma vai deixar o convívio, mas está longe do centro. Então, aqui está a beleza e a glória do texto. Jesus não vai embora em silêncio, porque ficou de fora. Ele bate. Aqui que está a beleza do negócio. Ele chama, ele insiste, ele fala, ele convida. Na verdade, ele vai além, ele se convida. Se alguém abrir a porta para eu comer com ele, eu vou entrar, vou comer com ele e ele vai comer comigo. Olha que poderoso. Ele se convida. Inclusive, se você quiser me chamar para almoçar hoje, eu estou à disposição também. Estou à porta e bato. Que graça admirável é essa, irmãos? Porque se fosse só justiça, ele falava, então vocês me deixaram de fora. Chama lá o arcanjo Miguel com a sua espada de fogo. Sabe aquele anjo que matou 38 mil no arraial de uma vez só, com uma espadada? Lá no Antigo Testamento? Ele podia falar, pode vir aquele anjo lá dos 38 mil. Passa aqui, ó. O pessoal me deixou de fora. Mas não. Ele fala, deixa eu entrar. Eu estou fora, mas deixa eu entrar. Deixa eu chegar aí. Talvez alguém está ouvindo essa mensagem pensando, eu me afastei. Outro está ouvindo essa mensagem falando, puxa, como que eu consegui endurecer meu coração a esse ponto? Ou outro ainda está ouvindo e falando, gente, eu já ouvi tanta coisa, já adiei tantas vezes, e aí o Senhor ainda está me chamando. Tá, Ele está te chamando ainda, querido. Ele está te chamando porque enquanto você viver, Ele vai desejar entrar na sua casa. Ele vai desejar estar com você. E por isso Ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. É uma resposta pessoal, fala de decisão. Cristo bate, Cristo se oferece, a resposta é sua. Você precisa ouvir, você precisa abrir. É para todo mundo. Tem pessoas que convivem com essa mensagem há tanto tempo, mas nunca deu uma resposta. Talvez hoje é o dia de você dar a resposta. Você já ouviu, você já entendeu, você já falou, está falando comigo, essa palavra é para mim, não é para minha esposa. O que falta? Abrir, reconhecer, chamar. E aí ele vai entrar. E quando ele entrar, ele vai se assentar na sua mesa. Você vai cear com ele e ele com você. Porque isso aqui é graça, irmãos. Cristo não merece ficar de fora batendo. Ele é tudo que nós precisamos. Não deixa ele fora, não. Na verdade, para que tanta resistência? Para que achar que vai dar certo sem ele? Depois de tanta apatia, tantos anos, às vezes você está pensando, mas tem como ainda? Tem como você voltar a queimar. Tem como você voltar a ser apaixonado pelo que você era. Tem como dar os frutos que você dava antes. Tem como você se importar pelo que ele se importa. Mas ele está batendo. Por isso o vencedor é aquele que abre a porta. Então, preste atenção. Quem tem ouvidos, precisa ouvir e agir. Porque esse é o que vai ter resultado. Isso inclui você. Quando o Senhor fala, se alguém ouvir a minha voz.
Está falando de nós. Não é outra pessoa, não é alguém de longe. Então, não deixa Jesus do lado de fora não, querido. Não viva de aparência, não viva de status, não pense em viver com o que você acha que tem. Queira ouvir do Senhor, eu te conheço, eu sei das suas obras, e realmente você é rico. Realmente você é abastado. Realmente você enxerga. Você não acha que enxerga, você enxerga. Realmente você está vestido com as roupas certas, a de baixo e a de festa. É isso que eu quero ouvir, sabe, irmãos? O vencedor, ele não experimenta a maior tragédia, que é deixar o Cristo de fora. Se você acha que está bem, pode ficar melhor. Entende? Se você acha que está mal, é a sua chance. Vamos mudar esse negócio. Eu queria cantar com vocês, de novo, Jéssica Maria, Gessé, pode vir aqui a equipe de louvor. Eu encontrei o bom tesouro. Nós vamos cantar num tom, né, de quebrantamento. Por quê? Talvez você está aqui hoje dizendo, eu já tenho tudo. Mas eu quero te falar, tem um tesouro maior que Cristo quer te entregar hoje. Se você está ouvindo a voz dele hoje, abra a porta. Abra a porta do seu coração, deixa ele entrar, deixa ele fazer o que tem que fazer. Seja sincero. Você também que nunca abriu a porta do seu coração, você nunca teve essa experiência, olha, experimente hoje. Experimente um quebrantamento diferente, experimente uma oração diferente. Sai da oração religiosa. Tenta ter uma experiência genuína, verdadeira, que vai marcar a sua vida. Hoje é 31 de maio de 2026, sabia? Pode ser uma data para você levar para o resto da sua vida, como o dia que você abriu a porta para Jesus. Fique em pé aí no seu lugar. Eu quero cantar essa música com você. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu